Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos de 8 a 10. Saíram logo do sepulcro com medo e grande gáudio e foram correndo dar a nova aos discípulos. E eis que Jesus lhes saiu ao encontro e lhes disse: Eu vos saúdo. Elas aproximaram-se, abraçaram os seus pés e prostraram-se diante dele. Então Jesus disse-lhes: Não temais, ide, avisai meus irmãos, para que vão à Galiléia, lá me verão. Palavra da salvação. Comentário Mateus 28, de 8 a 10, São Pedro Crisólogo. O evangelista mostra que nessas mulheres reside, evidentemente, a figura da igreja, porque Cristo demonstra sua ressurreição aos seus discípulos enquanto estavam apavorados. Vindo ao encontro destas, não as aterroriza com seu poder, mas a elas se antecipa com o ardor da caridade. Cristo, portanto, saúda a si mesmo na igreja, a quem recebeu em seu corpo. Mas ali não deu a Maria a permissão de tocá-lo. Aqui, ao contrário, permite não só que o toquem, mas inclusive que abracem seus pés. Por isso segue. Elas aproximaram-se, abraçaram seus pés e prostraram-se diante dele. Estas abraçam os pés de Cristo. Elas que, sendo figura da igreja, abraçam e merecem a proteção da pregação evangélica. E assim, com sua fé, detêm as pegadas de seu Salvador, de modo que atingem toda a honra da divindade. Aquela que chora na terra pelo Senhor e procura o morto no sepulcro, como se não soubesse que reinava nos céus com o Pai, merecidamente ouviu: Não me retenhas, João 20, 17. E o fato de a mesma Maria, num momento estabelecida no topo da fé, tocar Cristo e ser tomada por todo o afeto da santidade, mas depois derrubada pela fraqueza da carne e pela inconstância feminina, duvidar e não merecer tocar seu Senhor, não cria dificuldades. Com efeito, aquilo é um símbolo, isto é próprio de seu sexo. Aquilo é próprio da graça divina, isto da natureza humana, porque nós próprios, quando conhecemos as coisas divinas, vivemos para Deus, mas quando temos gosto pelas coisas humanas, cegamos a nós mesmos. Elas abraçaram seus pés para que soubessem pela cabeça que Cristo é homem e que elas estavam aos pés de Cristo, devendo seguir o homem que lhes foi dado, não precedê-lo. As coisas que o anjo dissera, também diz o Senhor, e aquelas que o anjo havia firmado, Cristo torna ainda mais firmes. Segue. Então Jesus disse-lhes: Não temais. Chama de irmãos aqueles a quem fez afins de seu corpo. Chama de irmãos os que o bondoso herdeiro estabeleceu como seus cordeiros. E chama de irmãos aqueles a quem adotou para serem filhos do Pai. Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos de 11 a 15. Enquanto elas iam a caminho, foram à cidade alguns dos guardas e noticiaram aos príncipes dos sacerdotes tudo o que tinha sucedido. Tendo-se eles congregado com os anciãos, depois de tomarem conselho, deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: Dizei, os seus discípulos vieram de noite e, enquanto nós estávamos dormindo, o roubaram. Se chegar isto aos ouvidos do governador, nós o aplacaremos e estareis seguros. Eles, recebido o dinheiro, fizeram como lhes tinha sido ensinado. E esta voz divulgou-se entre os judeus e dura até o dia de hoje. Palavra da salvação. Comentário Mateus 28, de 11 a 15. São João Crisóstomo. Dos sinais que apareceram ao redor de Cristo, uns foram comuns a todo o mundo, como as trevas, e outros só foram conhecidos pelos soldados que guardavam o sepulcro,
como a maravilhosa aparição do anjo e o terremoto, coisas que se fizeram por causa dos soldados, para que ficassem estupefatos e fossem eles mesmos testemunhas da verdade. Com efeito, brilha mais a verdade divulgada por seus adversários, fato que ocorreu aqui. Por isso é dito: enquanto elas iam a caminho, foram à cidade alguns dos guardas e noticiaram aos príncipes dos sacerdotes tudo o que tinha sucedido. Como poderiam os discípulos tê-lo roubado, sendo pobres, ignorantes, e não ousando sequer aparecer em público? Se mesmo vendo Cristo vivo, eles fugiram, como não temeriam tamanha multidão de soldados, enquanto ele morto? Acaso poderiam ter derrubado a porta do sepulcro? Esta era uma pedra grande que necessitava de muitas mãos para ser removida. E acaso não estava selada? E por que não o roubaram na primeira noite, quando ninguém ainda guardava o sepulcro? Pois foi no sábado quando pediram a guarda a Pilatos. E depois, o que significavam aqueles sudários que Pedro viu caídos no solo? Portanto, se quisessem roubá-lo, não teriam roubado o corpo nu, não só para não o injuriar, mas também para não demorar na saída, permitindo que os soldados os detivessem, principalmente porque a mirra estava presa ao corpo e, sendo tão pegajosa, não poderiam facilmente separar as vestes do corpo. Portanto, não é persuasivo o que se disse a respeito do roubo. Assim, os que se empenham em dizer isso para obscurecer a ressurreição colaboram para fazê-la brilhar mais. Com efeito, quando dizem que os discípulos o roubaram, confessam que o corpo não está no sepulcro, que o roubo é falso, demonstram tanto a guarda dos soldados quanto o pavor dos discípulos. Vê aqui como todos foram corrompidos. Pilatos foi induzido. O povo do judeu foi agitado e os soldados subornados. Por isso segue. Eles, recebido dinheiro, fizeram como lhes tinha sido ensinado. Se o dinheiro teve tanta força sobre Judas a ponto de fazê-lo traidor de seu mestre, não te admires que os soldados sejam vencidos pelo dinheiro.